Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje abordaremos um assunto diferente do que abordo normalmente por aqui. Bom, eu tava meio sem ideia do que gravar hoje e eu pedi sugestão no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, começa a me seguir lá. Acho que a minha editora vai colocar por aqui. E lá eu peço muita sugestão de vídeo. Hoje eu coloquei que eu queria gravar sobre curiosidades sobre mim e coloquei uma caixinha de perguntas. Uma dessas perguntas é que já tem sido feita por outras pessoas, então eu resolvi gravar somente sobre ela porque é um assunto que demanda muito tempo. Ou seja, no próximo vídeo vai ser curiosidades sobre mim e hoje vai ser sobre esse assunto que é de quando eu me queimei. Pois é, algumas pessoas não sabem, mas eu queimei uma boa parte do meu corpo e hoje eu vou contar pra vocês porque eu acho que de alguma forma eu posso ajudar pessoas que passaram por essa situação, estão passando por essa situação ou tomara que não, mas se acontecer por perto vai saber o que fazer. Então acompanha aí. Esse vídeo é um pouco pesado pra mim. Eu não sei como falar, mas eu quero falar, tá? Bom, eu tenho que falar sobre como antes do que aconteceu, porque eu sempre, pra quem me conhece, eu sou muito proativa. Eu gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu não gosto de ficar parada, eu gosto muito de estudar. Pra vocês terem ideia, eu não faltava da escola nem em dia de chuva, nem quando todo mundo não ia, eu ia. Eu sempre amei muito, sério, sempre amei muito estudar. Eu estava terminando o ensino médio, nesse ano eu tinha feito Enem, tinha ido super bem, estava bem ansiosa que no ano seguinte eu ia começar a faculdade, que sempre foi um sonho muito grande meu. Talvez algumas pessoas não acreditem, mas eu tenho que falar sobre isso. Em janeiro, eu sonhei que eu estava numa ambulância, que eu tinha sofrido um acidente, e eu nunca tinha andado de ambulância antes, sabe? E eu fiquei meio assustada com esse sonho e contei para algumas pessoas próximas a mim e elas falaram para eu tomar cuidado. Mas só cuidado não adiantou. Eu tava na casa de uma tia minha e decidi voltar embora. Meus pais estavam fazendo uma viagem em outra cidade. Eu tava com o meu ex na época, a gente tomou chuva e tal. Aí a gente chegou, cada um se arrumou e ele falou que tava com fome. Eu falei assim, tô com tanta preguiça, né, de fazer alguma coisa e tal. E daí ele falou assim, mas tô com fome, não sei o que, tá bom, vou fritar um nuggets pra gente. E eu fui pra cozinha, só que eu tava fritando e conversando com ele. Quando eu fui tirar um dos últimos nuggets, a panela tava bem cheia de gordura. Não tinha necessidade. Já começa aqui a dica, gente. Não coloque nunca a panela de gordura na boca da frente. Sempre coloca na boca de trás, com a alça dela virada pra dentro, porque ela estava, além de estar na frente, ela estava com o cabo virado pra cá. Então, quando eu fui tirando os nuggets, eu bati no cabo e virou em mim. Eu não lembro muito dessa cena. É a única conclusão que a gente chegou, porque eu queimei desde a minha boca até a perna. Ou seja, a panela virou em mim. O chão ficou enorme. E na hora eu não consegui conciliar, sabe? Tipo, meio que apagou essa parte da minha mente. Eu lembro de eu saindo da cozinha arranhando a perna, tava doendo demais. E na hora, não sei se foi choque, gente, porque eu nunca liguei muito assim pra aparência, sabe? E eu lembro que eu gritava que eu ia ficar feia, não sei se foi choque ou se... Não sei o que aconteceu, só sei que eu gritava muito de dor. E aí minha avó falou pra eu entrar embaixo da água. Eu entrei no chuveiro, tirei tudo a roupa, entrei no chuveiro, água gelada. E isso acalmava um pouco, foi muito bom. E é a única coisa indicada, água corrente. Não passa em nada mais. Só água corrente e vá pro hospital. Eu não consegui ir, né? Mas ligaram pra ambulância. Eu lembro que eu gritava muito de dor e só consegui ir molhando soro, né? Jogando soro em mim, porque doía demais. Só que quando eu cheguei no hospital, eu sempre pensei muito assim, eu sempre tive muita empatia, normalmente, eu sempre tive muita empatia. E no dia que eu cheguei no hospital, não sei se vocês conhecem, mas aqui em Sorocaba é o regional, onde vai a maioria dos casos mais complexos vão pra lá. E lá é onde tem a parte de queimados, que é muito conhecida aqui, que eles cuidam muito bem. Quando eu cheguei lá, eu olhei pro lado, eu tava gritando de dor. Você imagina, quando a gente queima um pouquinho já dói, imagina boa parte do corpo, porque eu queimei minha mão, eu queimei meu braço, eu queimei a boca, essa parte do rosto
meu peito, minha barriga e minhas 2 pernas. Não tinha como não gritar, né? Eu nem sou escandalosa, imagine com dor. E eu olhei pro lado e tinha um velhinho, parecia assim que ele tava... Enfim, eu não consegui gritar depois que eu vi ele, sabe? Por mais dor que eu tinha. Me doparam, tiraram a pele morta e me enfaixaram. Eu fiquei parecendo uma múmia. Aí eu cheguei em casa, meus pais chegaram de viagem, estavam me esperando aqui porque minha tia com meu ex na época me levaram pro hospital. Meu pai nem levantou me ver, porque ele tava... Gente, é difícil, né? Porque eles não estavam aqui, então de certa forma eu acho que eles se sentiram culpados, sendo que não tem culpa, acidentes acontecem. E eu acho que eles, estando aqui ou não, ia acontecer. Eu acho, não, eu tinha certeza. E eu cheguei muito dopada, eu lembro que eu cheguei dançando, assim, eu tava muito dopada, muito dopada. Eu falei pro enfermeiro, por que você não me acordou pra eu ver você tirando a pele morta? Olha o quanto eu estava dopada, gente. Só que o que aconteceu? A princípio, era uma queimadura leve, né? Mas no outro dia, quando eu fui limpar, pediram pra eu voltar no hospital pra poder limpar. E quando eu cheguei lá, tava muito... Ai, gente, não consigo nem lembrar. Tinha umas bolhas enormes e eles precisavam limpar. Então eles tinham que tirar essa pele pra limpar. E eu sofri muito de dor. Enfim, sofri, mas limparam e eu voltei embora. Só pra... Eu acho que eu não falei isso no começo. Esse acidente aconteceu de sábado pra domingo. No domingo eu voltei pra limpar. Na segunda era pra eu voltar também. Na segunda, quando eu voltei, eles não deixaram eu voltar. Eu gritava muito de dor. Inclusive, não queria que minha mãe entrasse comigo. Eu falei assim, mãe, não quero que você entre comigo. Dela, por quê? Eu falei assim, porque tá muito feio e eu não aguento de dor. E eu não quero que você veja. Gente, não sei se vocês já viram, mas queimadura é muito, muito feio. A carne ficando viva, assim, é muito feio mesmo. E eu lembro que eu pedi pra minha mãe não entrar, porque eu não queria que ela visse aquilo, imagine. Pra mim era difícil, imagine ver minha mãe sofrendo por causa de mim. E ela falou, não, eu entro, eu aguento. A hora que começou a limpar, que eu comecei a berrar, eu olhei pra cara dela, assim, e ela tava com o olho lacrimejando. Igual eu tô agora. Eu parei, porque eu não aguentava ver minha mãe daquele jeito. E depois de um tempo eu fiquei sabendo que se eu não me internasse, eu podia ter um infarto, porque a dor era muito grande. Enfim, eu fui e não voltei. Mas eu me recuperei muito rápido. O médico falou que eu ia ficar de 10 a 15 dias internada, eu fiquei 7. Vou tentar resumir que tá ficando muito longo, gente. Fiquei 7 dias, era pra eu ficar enfaixada um mês, eu fiquei 15. Então eu tive uma recuperação muito rápida. Eles colocaram uma placa que eles conseguiram tirar. Era uma placa de uma nova tecnologia que eles estavam testando. E realmente eu não fiquei enrugada, vocês verem. Tem umas manchinhas, mas não é enrugado. Aqui pegou o pigmento na minha pele, acho que é isso que fala, né? E ficou branco, mas eu não... Nada, aqui na minha boca e no meu rosto não ficou nada. No peito tem um pouquinho, na perna um pouquinho, mas assim, coisa na barriga também um pouquinho. O pior ficou a minha mão, mas que também, comparado a pessoas que se queimam, pra mim é super tranquilo. Mas o que acontece? Depois disso, era o ano que eu ia fazer minha faculdade tão sonhada. E eu não pude fazer nada. Fiquei muito dependente. Eu lembro que eu não via a hora de tomar um banho sozinha. Eu não via a hora de ajudar minha mãe. Que a gente tem mania de não querer ajudar, de ter preguiça. E eu não via a hora de poder ajudar ela, de poder fazer alguma coisa, sabe? Eu sempre fui muito independente com as minhas coisas, assim, de tudo que precisava eu fazia. Então, assim, era muito difícil eu depender de tudo. Mas acredito que isso me fez crescer muito. Porém, eu acho que foi aí que começou o meu quadro depressivo, que foi um baque muito grande, um trauma muito grande. Foi aí que eu comecei a ter medo também. Eu não tinha síndrome do pânico e depois disso eu fiquei. Porque eu achava que qualquer lugar que eu fosse ia acontecer alguma coisa. Porque foi muito do nada, né, gente? Acidente acontece assim. Então eu tinha medo de andar de carro, que ia acontecer um acidente, eu ia me machucar. Então eu fui tendo muito medo e eu acho que é aí que começou a minha depressão. Também tava esperando com tanta expectativa pra esse ano e eu não consegui fazer nada. Só em novembro que eu fui conseguir um emprego e no outro ano eu comecei a faculdade.
que foi em 2011. A minha queimadura foi em janeiro de 2010. Eu nem consegui usar as minhas notas do Enem, que eram muito boas. Acredito eu que se eu tivesse utilizado, eu tinha conseguido fazer a prova, a faculdade de graça, mas o outro ano eu não consegui fazer porque eu não tinha dinheiro e eu não tinha trabalho, eu não tinha nada. Mas eu acho, hoje em dia, assim, que é uma coisa que me fortaleceu muito, me fez crescer. Eu acho que tudo que acontece, que a gente acha, tem a visão que é uma coisa ruim, eu acho que fortalece a gente, que faz a gente crescer. Tudo tem um lado bom, sabe? Talvez não era a hora de eu fazer faculdade. Era a hora de eu ver a vida com outros olhos, porque a gente passa a enxergar a vida com outros olhos depois que acontece uma coisa tão traumatizante, né? Foi complicado no começo, eu tinha muita vergonha, porque agora é menos aparente, mas no começo era bem aparente. E depois eu fui vendo que, tipo, não tem que ter vergonha do que eu sou, do que eu passei, das minhas cicatrizes, que mostram quem eu sou, sabe? E tudo que eu consegui passar. E essa é uma das coisas, sabe? Eu acho que eu fui muito guerreira de conseguir passar por tudo tão rápido e me recuperar tão rápido. Eu acho que isso é uma qualidade minha, sabe? Eu por mais que eu passe coisas tristes, eu não me deixo abater. Eu não me deixo aquilo vencer, sabe? Eu vou e dou a volta por cima. Eu sempre fiz isso na minha vida. E eu acho que é isso o segredo, sabe? A gente não pode se deixar bater. Coisas ruins acontecem com todo mundo, coisas boas também. Então a gente tem que aprender a lidar com as ruins e tirar proveito daquilo, sabe? Aquilo me fez mais forte. Aquilo me fez ser quem eu sou hoje. Porque se a gente tirar alguma coisa que já passou na nossa vida, por pior que seja, ela tira a nossa essência. Porque assim, eu sou Jana que sou hoje por tudo que já me aconteceu, tanto coisas boas quanto ruins. Então assim, sempre fui grata a tudo na minha vida. Depois disso eu sou mais ainda. Só da gente estar aqui, sabe, com saúde, conseguindo fazer as coisas, é uma vitória e tanto. E a coisa que eu mais aprendi é que tudo passa, tudo são fases. Então assim, espero que vocês tenham gostado de saber essa parte da minha vida que poucas pessoas sabem. Poucas pessoas acompanharam de perto, foi muito difícil pra mim, mas eu passei, eu venci. E a gente sempre vence, a gente sempre passa. Tudo nessa vida passa. E se você gostou e quer que eu conte mais sobre isso, comente, curta, compartilha, para ajudar também pessoas que estão passando ou que passaram por isso. Vocês não estão sozinhas e tudo passa. Acho que eu não tô repetitiva, mas era isso que eu queria falar com esse vídeo. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!